Tá querendo entrar no mestrado ou doutorado, mas não sabe como? Não sabe como fazer o passo a passo, como se inscrever, fazer um projeto de pesquisa? Eu fiz essa série de vídeos para você, para te ensinar o passo a passo do zero, desde a leitura do edital até a inscrição efetiva no mestrado ou no doutorado. Esse é o quarto vídeo de 5, e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fica por aqui. Mas antes, prazer, eu sou a Samara Helena, sou fisioterapeuta e eu tenho esse canal onde eu falo um pouquinho do universo da fisioterapia, da rotina do dia a dia e desse universo de modo geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui que vai ter muito mais. E no vídeo de hoje nós vamos terminar de dissecar o projeto de pesquisa para você que ainda não sabe como fazer um para se inscrever no mestrado, lembrando que é um pré-requisito e uma das partes mais importantes. Nós vamos terminar. Eu vou mostrar para vocês um método mais fácil de organizar suas referências bibliográficas. Também vou mostrar para você a organização que eu faço para ficar mais fácil de você pegar todos os documentos e depois organizar tudo direitinho para o projeto. E vamos dar uma refinadinha nos autores, nas citações. Vou dar mais uma dica muito importante para vocês daqui a pouquinho. Lembrando que a gente está dissecando o projeto original que eu mandei na minha inscrição do mestrado. Então, apesar de ser bom para te dar uma ideia, não dá para realizar esse projeto em si. Mas vamos lá. Vamos então continuar de onde nós paramos, que é a análise do meu projeto de pesquisa. Eu já tinha mostrado para vocês um pouquinho da introdução, lembrem-se, como que a introdução deve ser dividida de acordo com o tema do seu projeto. Nós também passamos pelos objetivos e a hipótese do estudo, lembrando que precisa ter objetivos geral e específicos, a hipótese. Passamos pela metodologia, que ela tem que ser dividida em delineamento do estudo, dos participantes, contando com critérios de inclusão e exclusão, os instrumentos e procedimentos. Depois, a análise estatística, como ela deve ser feita. Lembrando que a análise estatística, para você saber como colocar, como fazer essa parte, o próprio edital do mestrado, do doutorado, já dão as referências dos principais livros de estatística para você ter como base. E eu vou deixar o link dos livros para vocês aqui na descrição desse vídeo. Depois nós vamos para os resultados esperados. Então, lembrando, que o nosso estudo tem como título Avaliação Fisioterapêutica Pediátrica na Atenção Básica à Saúde no contexto da pandemia de Covid-19, confiabilidade do teste de caminhada de 10 metros e de sentar e levantar aplicados de maneira remota. Então, como resultados esperados, colocamos: esperam-se índices de confiabilidade teste e reteste e interexaminadores aceitáveis para avaliação da velocidade de marcha e força muscular de membros inferiores de crianças e adolescentes com desenvolvimento normal, realizados de forma remota. No meio do vídeo anterior, eu coloquei como se fosse uma pegadinha para ver se você está atento, já te treinando para essa etapa do processo seletivo. Lembre-se que quando a gente estava fazendo o esqueleto do nosso projeto com a população que nós colocamos, crianças e adolescentes com síndrome de Down. Já no projeto de pesquisa, eram crianças e adolescentes com desenvolvimento normal, ou que é considerado típico, né? Isso é uma das coisas muito importantes. Quando você faz o esqueleto da sua pesquisa, você precisa manter ele no seu projeto. Aqui eu coloquei como uma forma de pegadinha para lembrar vocês de ficarem atentos. Vamos seguir. O edital também pede um cronograma. Então, um cronograma você coloca aqui as principais etapas desde o início do seu mestrado ou doutorado até o final. Então, por exemplo, eu dividi aqui entre o período do início do mestrado até o final do mestrado. Então, começando pela revisão da literatura disponível para atualização do projeto, requerimento de aprovação no CEP, como eu falei para vocês, todos os estudos com seres humanos precisam ser aprovados por um comitê de ética, treinamento do uso dos instrumentos. É importante toda vez que você for colocar algum instrumento de avaliação, você colocar que todos os pesquisadores vão ser treinados. O convite aos participantes, que também precisa ter data definida.
A qualificação de mestrado, isso porque quando você está geralmente na metade do mestrado, quando você está com um projeto muito bem estruturado, às vezes até antes de você começar a pegar os resultados que vão ser efetivos, ou seja, quando você começa a avaliar algumas pessoas, só para você já ter o que a gente chama de piloto, que é para você ter uma base de como que o projeto vai ser desenvolvido. Geralmente as pessoas fazem isso para saber quanto tempo vão durar as avaliações, se vai ser possível fazer do jeito que as pessoas tinham planejado mesmo, como vai ser a aceitação dos participantes. Isso é chamado de projeto piloto. Geralmente, antes da qualificação, nós só fazemos projeto piloto, porque a qualificação é como se fosse uma defesa de projeto, que a gente faz na metade do nosso curso de pós-graduação. Essa defesa de projeto, ela serve para a banca também te auxiliar. Então, você defende seu projeto e a banca fala, olha, eu acho que isso não seria bom, isso talvez não daria certo. Eles vão te dando conselhos para caso você precise recalcular a sua rota. Então, geralmente, a gente coloca a qualificação para metade do mestrado. O tempo para coleta de dados, como eu falei, a partir da qualificação. A análise dos dados e a escrita da dissertação, porque a dissertação do mestrado não é pequena igual esse projeto, não. É um projeto bem grande, com mais de 50 páginas, geralmente, que ela precisa ser muito bem detalhada. Então, é importante colocar também no cronograma. A apresentação da defesa, então, eles precisam saber quando que você pretende defender. Isso é um ponto importante, igual aqui eu coloquei, como no último mês. Mas, se você conseguir colocar um pouquinho antes, eu acho que também é bom para você ter uma margenzinha lá, caso atrase um pouco. Correções e elaboração da versão final do artigo científico, as correções com base na sua defesa, ou seja, com as orientações da sua banca, e a submissão do artigo, que é o principal objetivo do mestrado, é você aprender e você ter uma produção científica, ou seja, você contribuir de alguma forma para a sociedade. O orçamento, então, no orçamento, por exemplo, no meu projeto, a gente não ia precisar de muitas coisas, não precisava comprar um instrumento de avaliação, porque muitos instrumentos são comprados, são pagos, né? No meu não, mas é preciso colocar até os mínimos detalhes. Vocês vão ver aqui, por exemplo, fita métrica, um cronômetro, uma fita adesiva e o transporte do pesquisador para entrega de materiais. E, por último, as referências bibliográficas. E é o que nós vamos entrar agora. Lembra que eu falei com vocês que as referências precisam estar organizadas para ser mais fácil de você colocar? Eu montei uma pastinha junto com vocês no Drive. Eu fiz uma pequena atualização e também uma dica extra na hora de fazer a tabulação. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui na pasta, ó, lembrando que o nome é projeto de mestrado. Aqui no projeto de mestrado tem os documentos, tem a tabulação, e tem uma pastinha só de artigos. E os artigos, lembra que eu falei para vocês que eu gosto de salvar com o primeiro, o ano ou o sobrenome do primeiro autor. Não importa a ordem disso. Isso fica mais fácil para você acessar depois. Então, às vezes, você citou, por exemplo, esse Benucci no seu texto. Chega na hora de fazer as referências, cadê o artigo? Você não sabe qual artigo que é. Então, uma forma mais prática é montando uma pasta. Ou você pode usar o aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Zotero. Você pode baixar ele pelo Google mesmo. Ó. Nele, você pode ir acrescentando os artigos que você quer, também para manter todos eles organizados. Aqui eu coloquei 2 só para vocês terem uma ideia, mas você pode colocar todos. O Zotero, geralmente, ele tem uma extensão para o Word. Eu não consegui pegar essa extensão para o meu notebook, porque eu não tenho pacote Office, porque geralmente eu uso pelo Drive, gente. Então, quem tem o pacote Office, é só baixar o Zotero, que lá vai ter uma extensão no Word. Tem alguns vídeos aqui no YouTube que mostram direitinho como usar, porque o próprio Zotero já cria aquela referência final para você. Mas caso você não queira ou não consiga fazer pelo Zotero, tem outro método muito fácil para você pegar as referências e eu vou te mostrar agora. Você só vai ter que vir aqui. Lembra quando a gente clica no artigo no PubMed e abre essa página? Então, é só você vir aqui em Cite. Aqui dá para você editar qual modelo de citação você quer. Geralmente eu gosto de colocar a APA, que é o que mais se assemelha à ABNT. Depois é só a gente editar as correções que fica, assim, as diferenças pequenas que tem entre uma e outra. Você vem aqui, copia,
Pois é só você ir no documento original, aqui eu vou colocar esse documento mesmo só para vocês verem. Cola. Faz a edição. Prontinho. Depois é só vocês verem o que tem de diferente da ABNT e ir modificando. Isso dá para você fazer com todos os artigos. Todos eles dão para fazer pela PubMed. Às vezes dá para fazer até direto, antes de você clicar no artigo, porque às vezes você perdeu um e você tem que voltar lá para você pegar a referência. Vou mostrar para vocês como que fazemos. Ó, vou colocar alguns só para mostrar para vocês. Um artigo bem... Não vou usar esse artigo de verdade, não. Aqui, ó, nesse cantinho já tem um sítio. É isso. Copia, cola, edita. Simplesinho, né? Pausinha básica para falar que no próximo vídeo nós vamos revisar o seu projeto. Eu vou dar algumas dicas, tanto para a entrevista quanto para a prova de inglês. E na revisão do projeto nós vamos ver quais são os critérios que pontuam, então, ou seja, o que é muito importante de ter ou de não ter no seu projeto. Acompanhe aí. Lembrando que essa série é composta por 5 vídeos. Eu tô fazendo de graça porque eu amo mestrado e eu quero que todo mundo tenha o melhor para si. Os outros vídeos dão muitas outras dicas, por exemplo, como ganhar dinheiro para fazer o mestrado. Esses vídeos falando especificamente sobre o projeto também podem ser usados para quem está escrevendo TCC. E eu só peço que você curta o vídeo para me ajudar. Se puder deixar um comentário, um agradecimento ou alguma dúvida que você tenha, e quem puder se inscrever no canal. Mas vamos pro finalzinho agora. Lembra quando eu falei para vocês que quando nós estamos usando algumas referências, nós usamos de artigos clássicos e artigos atuais, que é necessário nós integrarmos, por exemplo, quando vamos falar de um instrumento de avaliação, nós colocarmos qual foi o artigo de criação e também colocar algum estudo mais recente. Aqui na minha introdução, se vocês repararem, ó, tem tanto artigos mais antigos, artigos não, né? Referências mais antigas, algumas intermediárias, lembrando que esse projeto eu escrevi em 2020, se eu não me engano. 2020. E algumas referências mais atuais, ó. É necessário nós irmos integrando. E o que é considerado antigo, atual? Os autores, não só os autores, né? Os professores geralmente pedem referências mais atuais às referências dos últimos 5 anos. Então, por exemplo, eu escrevi um projeto em 2020. Então, referências a partir de 2016, por exemplo, já eram consideradas como atuais. Então, ó, uma antiga, uma atual, outra atual. Isso é uma das coisas que também pontuo. E por último, que eu vou mostrar para vocês é aqui, quando eu falei dos certificados. Eles pedem para ter em um documento único, tanto o seu currículo Lattes, que é aquele que nós fizemos nos vídeos passados, quanto os certificados, ó, um atrás do outro. E os certificados, só você digitar no Google mesmo, juntar PDF, que dá para você juntar todos esses PDFs, que é necessário enviar tudo junto. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo aí, não se esquece. E lembrando que tem vídeo toda terça e sexta, e são 5 vídeos. Beijinhos e até o próximo.